Eu queria entender, na visão de vocês dois, até porque tem um pré e um pós-lei, então daria perfeitamente para explicar. Se existe um obreiro na igreja, né? A igreja nunca divulgou nenhum estatuto, nenhuma doutrina da igreja, dizendo qual a posição da igreja sobre determinados assuntos, né? E aí, um desses obreiros, que nesse caso não sou eu, mas é uma pessoa próxima a mim, eu estou envolvido nisso também, por ser pós, né? E aí um desses obreiros, ele é destituído, ele era superintendente de escola bíblica, foi destituído e destituído de obreiro, por ser pós. Queria saber se isso, como a gente pode, se isso é uma coisa natural da igreja, se pode ser uma natural ou não. E a segunda pergunta é o seguinte, os dois pastores, com certeza nos cursos, devem fazer apelo, né? Algumas das pregações, acho que nem sempre, mas devem fazer. Eu quero saber o seguinte, o apelo, né? Eu entendo o apelo como o pastor, no caso, vai lá, prega, leva a palavra de Deus, através daquela palavra, o Espírito Santo vai agir, vai tocar no coração, para que a pessoa seja incomodada a reconhecer Jesus como Salvador. Eu acho que é uma ação do Espírito Santo, né? Aí o que eu pergunto, é correto, antes do apelo, o pastor mandar todo mundo fechar os olhos na igreja e perguntar quem não é crente, levanta a mão, quem está desviado, levanta a mão, e quem não tem igreja, levanta a mão. É correto isso? São essas duas perguntas. Ô Jefferson, você é dessa igreja? Sou dessa igreja. Tá. Há quanto tempo você ouve o programa? Pastor César, eu acredito que quase um ano, mais ou menos. Tá. Você está a quantos quilômetros de Fortaleza? Estou a quase 400 quilômetros de Fortaleza. 390 e poucos quilômetros. Tá. Então eu vou começar. É assim, ó, a sua pergunta, ela me causa uma preocupação muito grande, tá? Esse programa, irmão Jefferson, é oferecido há quase 20 anos, com muito carinho, para ajudar pessoas a entender melhor a Bíblia. Tira dúvidas da Bíblia e tudo mais. Alguns irmãos começam a ouvir esse programa e gostam muito, talvez seja o seu caso. Vai até fazer uma programação inspirada no programa legal, conta comigo no que eu puder ajudar. Outros irmãos odeiam o programa. Outros irmãos gostam do programa mais ou menos. Outros irmãos ouvem de vez em quando e tal. Eu vou te falar, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, tomara que sim, mas eu vou te falar um problema. Algumas pessoas começam a ouvir o programa Crescendo na Fé, começam a estudar não só esse programa, mas outros programas que esclarecem, tipo do pastor Cruvinel, ou pessoas hoje em dia no YouTube e tal. Quando eu tinha esse programa, não tinha ainda o YouTube, né? Então é antes do YouTube. E essas pessoas, elas começam a achar defeito nas igrejas. Começam a achar defeito no pastor, começam a achar defeito na igreja local. Aquela mesma igreja, aquela igreja que ele entrou pecador, claro, todos nós somos pecadores, mas aquela igreja que ele entrou, ele chegou do charco do lodo, sabe, cheio de pecados, cheio de vícios, cheio de tal. E aquela igreja que serviu para ele, no sentido de apresentar a cruz, apresentar Jesus, ele se batizou, ele tomou ceia chorando, ele levantou a mão dando glória a Deus e tal. Aí ele ouve meia dúzia de programas, ele ouve um ano de programa, 2, 3 anos de programa, e ele começa a se achar. Não estou dizendo que é o seu caso, eu estou aqui pedindo sabedoria a Deus para falar de uma forma correta, e eu gostaria de me fazer entender. Não sei se eu vou conseguir, a segunda vez que eu estou falando isso. Mas aí a coisa começa a não servir mais para ele. Parece que ele é acima agora. Aquele pastor que o ano passado era o pastor, era um grande homem de Deus para ele, agora é muito limitado para ele. Agora esse pastor, porque ele é pré. Ou então porque ele é tricotomista. Ou então porque ele é dispensacionalista. Ou então porque ele é calvinista. Ou porque ele é arminiano. Porque não sei o que lá. E aí, porque ele é pós, porque ele não sei o que. E aí, por causa de posições humanas, por causa de interpretações humanas, você acaba se divorciando, se distanciando da simplicidade do evangelho. Entende? Então, como eu tenho percebido que você é um ouvinte assíduo e que volta e meia suas perguntas giram em torno de polêmica, então eu queria deixar aqui
Não sei se dá tempo, tá? Não sei se dá tempo, se tem retorno isso, mas eu gostaria de convidar você a fazer parte da ala da simplicidade de Cristo. E a simplicidade de Cristo é o seguinte, cara. Vai ter pessoas que não pensam como você. E tá tudo bem. Vai ter pessoas que não vai ter o mesmo conhecimento que você. E tá tudo bem também. Vai ter pessoas que eles vão errar em assuntos que são, às vezes, são até como hereges. Mas se não é num ponto salvífico, tá tudo bem. É nosso irmão em Cristo, o Agostinho de Hipona. Ele tinha um ditado que dizia assim: no que é essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. E no demais, caridade, amor. Entende? Então eu queria, cara, desafiar você a não olhar para isso, mas olhar para Jesus, entendeu? E voltar, não sei se dá tempo, que ponto você tá nisso, mas voltar para a simplicidade, talvez chamar, pastor, me perdoa se eu falei alguma coisa, ou se eu dei a entender alguma coisa, ou se o dia que eu preguei eu quis e tal, porque não é fácil lidar com conhecimento. Adolescentes passam por isso. Quando eles começam a conhecer, às vezes ficam um pouco arrogantes, às vezes, e quando depois que atinge uma maturidade, você entende que todo aquele conhecimento, na verdade, é para ajudar. Então, o apóstolo Paulo, ele falava assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu agia igual menino. Mas guarda isso no teu coração, cara, com todo respeito, com todo amor. O que separa homens de meninos não é o tempo, não são os cursos, não são os diplomas. O que separa homens de meninos é a maturidade. E a maturidade é aquela que me faz conviver com o pastor Cruvinel há mais de 23 anos, pensamos diferentes em alguns assuntos, verdade. Pontos nevrálgicos, que se a gente começar a debater aqui, acaba essa hora, próxima e a próxima. Mas consegue ouvir o outro pregar e chorar. Mas você é meu irmão, cara. Exatamente. Você tá entendendo? Consegue então ouvir, você vê Deus no irmão. Então eu não vou, ao invés de responder essa pergunta, se o obreiro é pós e pré e o pastor não sei o que lá, e na hora de apelo, se o pastor, se tá certo o pastor mandar fechar o olho. Cara, até 3 anos atrás, quando o pastor mandava fechar o olho e interceder, você fechava o olho e intercedia. Por que você está agora? E talvez aceitou Jesus assim. Entende? Então, fica com essa palavra, mas que seja uma palavra pastoral para tua vida. Tá bom, Jefferson? Tá bem, pastor, tá bem. Agradeço. Deus te abençoe. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já. Vai.